E aí pessoal que acompanha o canal Quatresia, tudo bem com vocês? Hoje a obra sobre a qual eu vou falar é uma que eu já falei dela aqui no canal. Pois é, ontem eu mostrei no nosso primeiro vídeo do Book Haul esse gibi aqui, ó. Essa versão de revista em quadrinho no formato de livro, que é a história do Dr. Octopus Origem, que é um livro, uma revista em quadrinhos, em formato de encadernação, né, de capa dura, que conta a história do Dr. Octopus, que é um dos principais inimigos do Homem-Aranha. Então é uma revista que na verdade eu devorei porque é incrível, é sensacional, é maravilhosa e eu vou falar dela agora. Bom, gente, o Dr. Octopus Origem mostra o surgimento de um gênio enlouquecido. Quem é esse gênio enlouquecido? Otto Octavius. A gente é levado nessa história a testemunhar os encontros iniciais do Dr. Octopus com Peter Parker e o seu alter ego, Homem-Aranha. A primeira aparição dos tentáculos do vilão e a verdadeira inspiração que o levou a construir os seus braços mortíferos. Dr. Octopus Origem é uma HQ escrita pelo Zeb Wells, de Homem-Aranha Vingador e os Novos Mutantes, e desenhado por Care Andrews, artista dos fabulosos X-Men. Desde o começo até o final da história tem uma aura sombria, porque a história de vida do Otto Octavius é muito sombria, né? Desde a origem mesmo, desde criança, a infância dele foi bastante conturbada. A gente vê logo no começo da história um Otto Octavius ainda criança, sofrendo bastante bullying na escola, sendo bastante zoado pelos colegas, porque sempre foi, desde muito pequeno, muito mais inteligente que a grande maioria das crianças ali da idade dele. E na escola sofria aquele bullying básico, né? Era o gordinho nerd, vivia tendo os óculos quebrados pelos fortões da escola, e aí ele chegava em casa e encontrava um pouco de complacência da mãe e fúria do pai. O pai dele era bastante ignorante, bebia muito e era bastante agressivo, tanto com a mãe do Otto, a mulher dele, quanto com o filho. Então aconteceu vários episódios do menino apanhar na escola dos colegas, chegar em casa e ainda apanhar do pai de cinta também. E aí a gente acompanha então uma criança que cresce amargurada, que desde muito pequenininha já é levada a imaginar. Tem umas cenas muito interessantes na história que mostra o Otto imaginando algumas coisas ruins acontecendo com outras pessoas, e sempre tudo bastante ligado à radiação. Por exemplo, no momento em que o pai dele ameaça agredi-lo, ele se imagina com o poder de explodir tudo ali e o pai dele sendo destruído. E ele tem essa mesma imaginação na escola, desde muito cedo, na parte que ele ainda é criança, sendo levado a imaginar que ele tinha um poder de destruição. Então ele já cresceu, virou ali adolescente, adulto, já com essas inspirações a ser alguém do mal. E conforme a história vai se desenvolvendo, chega num determinado ponto em que o Otto consegue passar no MIT e ele consegue então finalmente uma bolsa de estudos e sai de casa, e aí ele já dá sinais ali de que a vida dele vai se transformar dali pra frente, e de fato se transforma bastante. Acontecem duas coisas que eu não vou contar para não dar spoiler, duas coisas muito específicas com o pai e com a mãe do Otto, que a gente lê e fala, poxa, que coisa, né? Aí a gente entende o que levou o cara a fazer tanta coisa ruim. Já formado, né, já cientista profissional, o Otto é chamado para trabalhar para o governo americano. E logo no primeiro dia de trabalho ele já começa a ter problemas com os colegas de trabalho, porque ele é realmente muito inteligente, né, é um grande gênio, e ele é muito genioso, inclusive. Ele não aceita fácil o que os outros dizem. Então tudo que as pessoas dizem, ele sempre demonstra que já sabe e rebaixa aquela pessoa a um nível sempre muito inferior ao nível dele. Faz questão de deixar isso bem na cara, né? Fala, você é muito burro, não sei o que e tal. E ele começa a ter sérios problemas que vão estimulando o Otto cada vez mais a seguir ali o caminho dele em direção ao átomo, aos trabalhos com radiação, e enfim, que o leva ao grande momento, que é o momento em que ele vai fazer um experimento radioativo com os tentáculos e acaba sendo vítima ali de um imprevisto que acaba fundindo esses tentáculos de aço no corpo do Otto. Enquanto eu tô falando isso, você tá vendo na tela aí um pouco do desenho, um pouco da arte
e também um pouco das histórias, né, dos textos. Então é uma narrativa que, para quem gosta de quadrinhos, para quem é fã de quadrinhos, como é o meu caso, é uma história fascinante, porque a gente vê a origem de um dos personagens mais importantes e também mais queridos, com certeza, do universo da Marvel, que é o Dr. Octopus. E a gente vê logo na capa que o desenhista se inspirou bastante no filme Homem-Aranha 2, aquele dirigido pelo Sam Raimi, e que teve o Tobey Maguire no papel de Peter Parker e Homem-Aranha. Ele desenha o Dr. Octopus com uma aparência muito próxima ali da aparência do Alfred Molina, que é o autor que fez o papel do personagem no filme. É um desenho, um traço fantástico, uma história incrível. Eu não vou contar muita coisa, porque senão eu vou acabar contando o que é o final da história, mas é importante lembrar também que o Otto tem vários episódios que vão sendo coisas infelizes na vida dele, conforme ele vai trabalhando em direção ao projeto de criar ali os braços robóticos, né? Os braços ciborgues ali que se fundem ao corpo dele. Ele chega a ter inclusive uma namorada, que é um romance que dura muito pouco tempo, e ele acaba sendo influenciado pela mãe a não seguir, a não gostar daquela menina e tal, e acaba, enfim, se desprendendo. E a história tem um final também por influência da atuação, da participação dessa menina, dessa moça com quem o pequeno Otto, gordo, né, gordinho e que sofria bullying na escola, tem ali as suas primeiras relações também amorosas. O roteiro, como eu disse, é do Zeb Wells, a arte é do Kerr Andrews, as cores dessa versão aqui é do José Villarrubia, o editor original Alex Alonso, editor-chefe original Joe Quesada, tradução de Fernando Bertacchini e letras do Júlio Nogueira, e o editor no Brasil foi o Rodrigo Guerino. Diz que é uma publicação do ano de 2014, é uma obra muito bem feita, muito bem finalizada. Tem essa borda aqui, ó, muito boa, ótima para colocar na estante. Olha a contracapa. Então é isso, pessoal, essa foi a resenha de hoje da HQ Dr. Octopus Origem, uma HQ muito bacana da Marvel, publicada no Brasil pela Panini Comics e que eu super recomendo. Eu sou colecionador de revistas em quadrinhos e essa aqui, sem dúvida, tem um lugar muito especial na minha estante. É uma das encadernações mais bonitas que a Marvel já fez e olha que eu já vi várias. Com certeza, se você topar com essa belezinha por aí, seja na livraria, na banca de revistas ou no sebo, onde quer que for, ou pela internet também, compre e leia muito porque vale a pena, você vai aprender bastante sobre esse personagem que, como eu disse, é um dos mais importantes e é particularmente um dos meus preferidos do universo da Marvel. E se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu curtir, assim a gente cresce no YouTube, fica mais conhecido, né? E mais pessoas recebem as nossas informações sobre livros. Se você ainda não é inscrito no canal, vá aqui embaixo, tá? Se inscreve e não se esqueça de clicar no sininho para você receber aquelas notificações legais do YouTube quando cada vídeo novo for publicado aqui no canal. Então é isso, pessoal. Até mais. Tchau.